Olá, seja bem-vindo a mais um Insight Podcast, um podcast curto de divulgação científica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unilab. Eu sou o professor Alberson, coordenador de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unilab, e hoje nós iremos tratar um tema muito importante, que diz respeito aos principais avanços científicos no tratamento do câncer. Vou passar a palavra a Michele, que é nossa aluna do curso de Engenharia da Computação, e ela vai trazer a professora Raquel hoje para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema. E aí, Michele, é contigo. Bom, eu quero desejar minhas boas-vindas à professora. Hoje a gente vai falar desse tema que é um tema muito importante, que é essa relação da pesquisa com o tratamento de câncer. E assim, professora, a gente sabe que o câncer ele tem um grande impacto, na vida das pessoas. E eu gostaria que você iniciasse falando como você analisa o impacto do câncer na vida das pessoas. Bom, então a respeito do câncer, considerando o impacto da vida das pessoas, o câncer acaba sendo uma das principais causas de morte no mundo, Então são diversos tipos de câncer, alguns mais agressivos, outros menos agressivos, e uma das principais causas de morte no mundo, no Brasil e no mundo. Então, quando a gente pensa no câncer, nós temos que pensar não só na questão do aumento do número de mortes, mas também no impacto em saúde pública, Então, com relação ao número de hospitalizações, a necessidade de tratamentos que são mais agressivos, causam uma série de efeitos colaterais, e também correlacionar isso ao impacto na saúde mental das pessoas. Então, as pessoas, acometidas pela doença, e assim como os familiares, acabam sofrendo um grande impacto, na sua vida cotidiana, na sua saúde mental. E isso acaba sendo uma das causas aí, de depressão, ansiedade, entre outros problemas de saúde aí correlacionados ao câncer. E assim, professora, quando a gente está falando com alguém, conversando com alguém sobre o assunto, falando assim do câncer em forma geral, até mesmo sobre esses impactos, a gente acaba dando algumas características, falando assim de maneira informal, de acordo com o nosso conhecimento limitado. Mas cientificamente, como é caracterizado o câncer? Um câncer ele é caracterizado cientificamente como uma doença maligna, na verdade um grupo de mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas, e a gente tem como característica em comum de todos esses tipos de câncer justamente o crescimento desordenado de células que começou a acontecer em um determinado momento e tende a invadir tecidos vizinhos, ou também órgãos que fiquem à distância. Então, basicamente, quando a gente está pensando no organismo, o nosso organismo ele é composto por uma série de células. E essas células, elas têm todo um controle da sua multiplicação. Então, explicando isso em uma linguagem simples, basicamente é isso. Existe uma série de mecanismos de controle que garantem que o nosso organismo permaneça saudável. Quando algum desses mecanismos de controle, seja por uma questão genética, seja por uma questão externa, como o tabagismo, que está geralmente correlacionado com câncer de pulmão, ou como alguns tipos de vírus, como por exemplo o HPV, correlacionados com câncer de colo de útero, quando nós temos algum motivo externo ou genético que cause esse descontrole na divisão celular, então nós passamos a ter a possibilidade de desenvolvimento do câncer, essa doença que a gente está comentando aqui nesse podcast. Então, basicamente, a partir do momento que essas células passam a se dividir de forma descontrolada, elas também passam a invadir outros tecidos, outros órgãos, e isso é maléfico à nossa saúde. Isso prejudica a nossa saúde, e então a gente diz que o indivíduo tem um câncer. Ah, entendi. Quando eu for falar agora, eu vou conseguir descrever melhor. Assim, a gente está falando do câncer, mas o câncer em forma geral. Mas existem os tipos de câncer, alguns são considerados mais graves, outros não. Mas para a ciência, quais são os tipos de câncer que apresentam mais desafio à comunidade pesquisadora?
Os principais desafios que nós temos, né, nós da comunidade científica, quando a gente pensa no câncer, são principalmente os tipos de câncer mais agressivos. Então, cânceres menos agressivos, né, em que nós podemos controlar, em que os médicos, né, podem controlar de forma mais facilitada, com uma cirurgia, com radioterapia ou com quimioterapia, esses cânceres acabam sendo um desafio um pouco menor, porque eles são resolvidos, né, e o paciente é curado. Já se nós temos cânceres mais agressivos, cânceres que não respondem a tratamentos, cânceres que têm metástase, cânceres que, no caso, né, uma metástase que se espalham para órgãos distantes, né, dentro do nosso organismo, esse tipo de doença acaba sendo mais desafiadora. Por exemplo, nós temos alguns tipos de câncer em que nós temos respostas muito determinadas para aquele determinado tipo de tumor. Então, por exemplo, um tumor que responde muito bem a uma medicação que já existe no mercado. Outros já não apresentam o que a gente chama de receptor. Então, são cânceres que acabam ali passando, né, ficando escondidos, né, dentro do nosso organismo. Então, dessa forma, nós não conseguimos, né, com os tratamentos convencionais que já existem, atingir esses tipos de tumores de forma seletiva. Além disso, quando a gente está pensando no câncer, um dos principais desafios, né, que a comunidade científica se dedica a pesquisar isso, é melhorar a qualidade de vida do paciente durante o tratamento, prolongar a sobrevida, aumentar as possibilidades de cura. Então, nesse caso, quando nós temos um tratamento muito agressivo que afeta a saúde do indivíduo como um todo, esse também acaba sendo um dos nossos desafios. Buscar tratamentos menos agressivos, tratamentos mais seletivos para aquele alvo, para aquela doença, né, que não afetem o organismo como um todo. E a gente sabe, professora, que o diagnóstico desses tipos de câncer antes eram praticamente uma sentença de morte para o paciente, né? Até que apareceram alguns tratamentos. E a pesquisa, ela é um ponto muito importante nesses tratamentos. Mas assim, como a pesquisa científica pode auxiliar no tratamento desses tipos de câncer? A pesquisa científica, ela se dedica hoje em dia principalmente a melhorar a eficácia do tratamento, prolongando a vida do paciente e melhorando a qualidade de vida, assim como reduzir os efeitos colaterais. Então, quando nós pensamos na pesquisa científica, o objetivo é não só desenvolver novas moléculas, porém, o fato de a gente desenvolver uma nova molécula, iniciar do zero, né, desde a concepção de uma molécula nova, um novo fármaco para o tratamento do câncer, até fazer todos os estudos necessários para que esse medicamento esteja no mercado, isso implica não só em um tempo muito grande de estudo científico, mas também num grande investimento. Os investimentos são muito grandes quando a gente pensa desde o início da cadeia, da descoberta de um novo medicamento até o final, até o paciente. Então, a pesquisa científica hoje, né, principalmente a linha de pesquisa em que eu atuo, ela atua utilizando moléculas que já existem e utilizando essas moléculas que já existem em formulações inovadoras. Então, quando nós utilizamos uma molécula que já está disponível no mercado, que já tem aprovação para uso em humanos, isso acaba acelerando muito o processo e também reduz o custo final de todo o desenvolvimento daquele medicamento novo. Então, essa é uma das principais estratégias quando nós estamos pensando em nanotecnologia. Basicamente, na nanotecnologia, o que nós fazemos é isso, né? Não só trabalhar com novas moléculas em formulações inovadoras, mas também trabalhar com moléculas que já existem, tentando tornar essas moléculas mais efetivas e mais seletivas para células tumorais, para células de câncer, né? Fazendo então com que o paciente tenha uma resposta mais rápida ao tratamento e uma melhora na sua qualidade de vida. Eu vi um pouco da sua pesquisa
Eu achei muito bacana. Inclusive, quero até parabenizá-la. Eu gostaria que você falasse um pouco de como a sua pesquisa hoje ela influencia no tratamento de câncer. A linha de pesquisa que o nosso grupo atua é justamente a nanotecnologia. Então, o que seria nanotecnologia? Nanotecnologia significa que nós estamos trabalhando com formulações em escala nanométrica, ou seja, são formulações que possuem nanômetros no seu tamanho, né? Geralmente de 100 até mais ou menos 200, 250 nanômetros. Um nanômetro, para vocês terem uma ideia, significa 10 a menos 9 metros. Então, para vocês terem uma ideia de como isso é realmente um tamanho bem reduzido. O fato da gente trabalhar com uma nanopartícula faz com que a gente tenha algumas vantagens em relação a trabalhar com o fármaco em sua maneira convencional. Basicamente, uma nanopartícula ela pode aumentar a disponibilidade daquele fármaco ao sítio-alvo, ao local-alvo que nós temos que fazer o tratamento. Então, por exemplo, se nós estamos trabalhando com um tipo de câncer, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de cérebro, a gente tem a facilidade, né, de utilizar essa nanopartícula. E essa nanopartícula tende a, pelo seu tamanho pequeno, se acumular seletivamente, né, de forma passiva, já nos tumores. Então, basicamente, se a gente for falar sobre o tumor ele se caracteriza, né, o câncer ele se caracteriza justamente por essa multiplicação desordenada das células. Quando nós temos essa multiplicação desordenada, nós necessitamos de suprimento sanguíneo naquele local, justamente para fornecer oxigênio e nutrientes para essas células. É justamente aí que entra a nanotecnologia. Nesses vasos sanguíneos, em que nós temos, né, essa multiplicação de vasos sanguíneos no local do tumor, nós temos o que nós chamamos de fenestrações. O que são fenestrações? Fenestrações são pequenos espaços que nós temos dentro do vaso sanguíneo, na parede do vaso sanguíneo, no endotélio, que vão favorecer a acumulação passiva das formulações, né, das nanopartículas no sítio-alvo, ou seja, no tumor. Além disso, uma outra possibilidade que nós temos, né, e que nós trabalhamos na nossa linha de pesquisa, é a ligação dessas nanopartículas com moléculas na sua superfície que podem ser reconhecidas com maior facilidade pelas células tumorais. Dessa forma, nós tendemos a ter sistemas nanoparticulados, né, nanopartículas, que vão chegar diretamente às células de câncer, evitando então a exposição sistêmica, né, a exposição do organismo como um todo do paciente àquele quimioterápico, que é uma molécula agressiva. Então, no caso, a terapia do câncer utilizando a nanotecnologia, ela é uma estratégia inovadora que já está presente, inclusive, em algumas formulações farmacêuticas no mercado disponíveis para tratamento dos pacientes. Então, é algo que já existe, já está disponível, porém, as pesquisas continuam sempre tentando melhorar a eficácia do tratamento, como também melhorar a qualidade de vida do paciente pela redução dos efeitos colaterais. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Insight Podcast curto de divulgação científica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unilab. E hoje nós trouxemos esse tema tão importante que envolve a pesquisa e desenvolvimento de pesquisa para tratamento do câncer. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe esse podcast, mostre para os seus amigos, para a sua família, divulga nas suas redes sociais, segue o nosso Instagram e comenta nas nossas postagens o que você está achando dessa nossa trilha de podcasts. É isso aí. Viva a pesquisa e vida longa à Unilab.